Fala pessoal, bom dia. Então, vamos dar continuidade aqui. Vou abrir aqui o Photoshop, aí comentar os exercícios que eu deixei. Dois, né? Dois exercícios já importantes aí. Deixa eu ver onde é que eles estão. Na verdade, eu deixei um e tem um que eu já é a continuação, né? Que é exatamente o tema da aula de hoje, tá? Então, vamos lá pegar aqui. Tudo bem, eu acho que é esse aqui, né? É isso mesmo. Tem um outro aqui. Sai. E deixa eu abrir o processo, que é esse aqui. Então qual é a ideia? O professor Diogo, né, do perfil do Instagram Diogo Ilustra, ele me mandou uma ideia, né, que era basicamente uma ideia para um gatilho, né, um gatilho criativo para produzir de novo, para colocar algumas ideias na internet, sabe? E basicamente foi isso que ele sugeriu. Que eu pegasse um desenho antigo. Não, que eu pegasse um desenho para fazer, que a gente pudesse produzir alguma coisa e conversar pela internet. E daí eu peguei esse desenho aqui de 98, né? Tem uns 15 anos para mais esse desenho aqui. De 1998. E daí eu dei uma analisada nele aqui, né? Abordando justamente as ideias que a gente já fez na primeira e na segunda aula, que era basicamente marcar, né, com linhas de força, ou se você quiser dizer subdividir ou estruturar o desenho, com as linhas principais, né, que são basicamente estudos de forma, assim, só para sinalizar o que está acontecendo graficamente na composição. Qual é o intuito dessas linhas, né? A primeira coisa é você fazer uma sinalização espacial no desenho, né? Chamam por aí o desenho de inteligência espacial. Eu concordo muito com essa terminação, porque é justamente do que se trata, eu acho, na prática, né? É você sinalizar num determinado espaço uma informação, né? Um conhecimento. Então, o espaço é o papel, então eu vou determinar dentro desse espaço o que está acontecendo visualmente. Então, o desenho é justamente isso, né? Mas olha só, eu sugeri que você pudesse compor utilizando camadas, olha só, né? Para que você justamente não tivesse a obrigatoriedade de acertar da primeira vez. Também foi uma outra coisa que eu te expliquei, né? Que você pudesse apenas jogar a informação visual, né? Em cima da primeira camada. Se a primeira camada eu utilizei um pincel bem grosso, então eu utilizei aqui provavelmente 20 ou 30, eu colocar, acho que foi 30, né? Olha só, foi 30, tá? E é justamente o pincel que eu já te enviei no Drive, também aqui, ele é o Recente Lápis de Kyle, Intenso de Kyle, o nome do pincel é esse, tá? Deixa eu pegar aqui o Zomet, só um minutinho, pessoal. Né? Aqui. Tá? Se a ideia era primeiro marcar, utilize uma cor não muito atrativa, assim, uma cor um pouco mais neutra. Eu utilizei esse anil bem claro, né? E o valor que eu utilizei para a camada ficou 45, tá aqui, né?
eu já desenho ela numa camada bem fraquinha e o pincel em 60%. Às vezes eu utilizo o pincel 75% ou às vezes, vem aqui, tá? Que eu tô graduando a opacidade do pincel aqui. Ou 30, ou 65, ou 45. Sempre números múltiplos ali de 15, de 30, tá? Pra gente memorizar esses valores na hora do trabalho. Só abrir o histórico. Estou utilizando aqui a workspace do Photoshop, os essenciais mesmo, tá? Para tu te localizar no trabalho. E daí, bom, depois de sinalizar ali com a camada azul, eu já apliquei com o mesmo pincel intenso de Caio. Eu já, em vez de utilizar 30, aqui já é 10, com certeza. Menos ainda, aqui é 5, né? Pronto. É 5, tá vendo? Só que é a outra cor que eu estou utilizando, né? Eu vou utilizar aqui uma cor vermelha, tá? Bem forte, talvez assim. Isso, aqui tá ótimo. Um pouco mais neutra. Mas aí, ó, eu já estou utilizando Multiply, né? O Blend Mode de Multiply. E estou utilizando um valor 65. Na verdade, aqui, ó, eu começo com 100. Eu preciso ver bem o que eu estou fazendo já, né? Mas o que acontece? O desenho também ele ainda não está assertivo, né? É um desenho que está arriscando bastante. Né? Ele está arriscando bastante e a ideia também é não acertar na primeira vez. É apenas consolidar as decisões que eu estou vendo em primeira mão. Tá? Então, se eu estou marcando aqui, né, parte da musculatura do ombro, eu tenho a certeza que basicamente é aqui, porque a mancha de trás ela me deu essa localização. Então, basicamente, eu tenho, além da imagem inicial, eu tenho uma referência marcada aonde eu vou desenhar. Então, eu vou apenas reforçar essa noção inicial. Então, o interessante aqui é que, você fica mais livre para desenhar. 2, você não tem obrigatoriedade nenhuma de acertar na primeira vez, então você pode utilizar a borracha ou não. Isso também acelera, porque assim, a borracha ela causa, não é que ela seja negativa, mas ela causa uma sensação de ansiedade assim na hora de você desenhar. Você meio que é obrigado a acertar ou não, e a borracha ela vem para consolidar essa decisão. Então, se você tira a borracha das suas ferramentas, você acaba ficando livre e até mais sem nenhum impedimento, sabe? Meio que emocional ou meio que psicológico disso, entendeu? Então, dessa maneira você consegue tomar decisões um pouco mais assertivas sem utilização da borracha. Mas o pontapé inicial é a mancha, né? Tá aqui a mancha. É aqui a garatuja mesmo, tá? Aí já começo a fazer sketch. Daí, como eu fiz a opção de não utilizar borracha, o branco ele vem reforçar aqui a relação entre o que vai sair e o que vai ficar. Eu vou explicar isso daqui um pouquinho, né? São noções que tu vai aprendendo que vão ter um nome específico para isso, que eu chamo, e funciona. Tem funcionado. Meus alunos têm desenhado bem pra caramba, entendeu? Mas eu, assim dessa maneira, com o que eu estou te explicando, na prática você vai entender as terminações também com mais especificidade, né? Tem um nome para isso aí, né? E você vê, por exemplo, que eu marquei a, né, parte já aqui desse meio tom escuro aqui, né? Já utilizando a Ashura, né? A Ashura é um exercício que eu deixei para você. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que você precisa fazer de verdade, né? Os exercícios eles estão no Drive, tá? Você vai abrir o nosso Drive no link que eu já te disse. Se você não sabe o link, me chama que eu te envio. E basicamente, né? Não é isso aqui, pera. Aqui, ó.
Pronto, você vai entrar em ilustração e daí você vai ter aula 2, tá? Como é que você ganha velocidade com essas achuras? A achura não tem muito segredo, sabe? Você precisa realmente praticar até assim, até a tua percepção memorizar tanto o movimento quanto o resultado, você entende? Então, quando eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui exatamente o que eu estou te dizendo. Só um minutinho, tá? Pronto, achei já. Pronto, está aqui, ó. Tá abrindo já já. Tá aqui, né? Esse foi que eu passei para vocês utilizarem como base de estudo, que é basicamente o que eu passo para todo aluno que quer desenhar, cara. Todo mundo passa por isso aqui, né? Qualquer aprendizado existe um percurso e alguns percursos são muito consolidados, tá? Então, não tem uma metodologia nova que eu estou ensinando aqui, não. Eu estou me apoiando justamente no que já é ensinado, tá? Então, dá uma olhadinha. Eu separei aqui alguns exercícios para você texturizar, né? Que são testes com a mão. Como é que você vai estudar isso aqui? São exemplos de resultados que você deve buscar no desenho à mão, né? Ou se não, são brushes que você pode procurar similares na internet. Por quê? Porque são basicamente todo o teu material assim plástico, digamos assim. São exemplos gráficos do que você deve estudar e deve se exercitar para ter um desempenho legal graficamente, né? Porque imagina só, você vai ter um repertório enorme enfim, de possibilidades plásticas para você representar visualmente em duas dimensões, ó. Então isso aqui facilmente vai ser pelos ou cabelos, né? Se a gente resolver ir para um cartoon, esse tipo de grafismo vai ser legal. Então, assim, a ideia não é inventar muito a roda, mas que você se apoie justamente dentro da metodologia mais usual de desenho, mesmo criativo, né? Então, meio que depende de você fazer isso aqui, né? E quanto mais você fizer isso aqui, melhor durante algum tempo, né? Então, sei lá, uma semana, 2 semanas estudando essas maneiras de representar graficamente as texturas, né? Só com preto e branco mesmo, para depois a gente passar para a pintura mesmo, né? Que eu vou falar já já, né? Como é que ocorre isso aí. Então, não tem muito segredo, tem que realmente estudar essa parte aqui. E isso aqui, e principalmente o estudo negativo, ele é super importante, cara. Super importante o estudo negativo para você entender a composição, tá? Composição e iluminação. Então a gente vai chegar lá, tá? Esse é o tema de hoje aí. Lembrando que tu podes acompanhar a grade das aulas aqui no site da Proto mesmo. Vamos lá aqui abrir. Você vai clicar. Aí você vai clicar aqui em calendário de aulas, tá? Pronto. E aqui em calendário de aulas a gente vai encontrar a aula de hoje. Ângulo, rotação, discurso e posing, tá? A gente vai estudar assim. Já começamos a estudar, na verdade, posing, já, né? Mas eu tenho que falar de posing, mas tem que falar também desse estudo de negativo que é essencial para a gente fazer posing, cara. Porque isso dá um rendimento maior para o estudo, né? E esse exercício aqui, né, é um termo xoxo dizer que isso aqui é exercitar grafismo, né? Mas isso aqui é mais ou menos um repertório gráfico
da garatuja mesmo. São coisas que você deve treinar uma vez por dia, eu acho, durante 2 semanas ou 3 semanas, para você ter um repertório maior de representação gráfica, né? Na hora de realmente pintar, desenhar, qualquer ferramenta que você vai escolher, até pincel é interessante, tá? Mas não se trata isso aqui não é estudo de grafismo, não se iluda não, né? Principalmente se você veio da publicidade, não vai se iludindo que isso aqui não é estudar grafismo, tá? Estudar grafismo tem mais a ver com a geometria, a composição da geometria, o arranjo da geometria e a aplicação de padrões especificamente. Não tem nada a ver com grafismo. Isso aqui é só a maneira de você estudar graficamente possibilidades, não vocabulário gráfico para tu depois poder ter mais liberdade de desenho. É isso. Se libertar, né? E desenhar com mais liberdade, tá? Muito bem. Então, vamos lá. E daí, basicamente, essa velocidade com que você desenha e define um traço, né? Se ele é reto, se ele é curvo, se ele é um padrão, se ele é apenas uma garatuja, é um detalhe mais grosseiro que faz sentido na composição. Isso acontece muito em desenho artístico. Você consegue fazer aqui. Então, primeiro aplica uma mancha, né? Como eu te coloquei. Eu coloquei aqui um pincel 30, depois vai para o 10, né? Ou para o 15. Em cima da mancha, e a mancha vai servir como ponto de apoio para você tomar a decisão gráfica que você está vendo, né? Então você sai da garatuja direto para o Scratch, tá? No Scratch você pode inserir uma camada de branco para reforçar, claro que o branco aqui, né? Ele não foi feito 100% branco, eu já deixei ele 100% branco, provavelmente ele foi feito aqui, né? Mas eu dei uma acentuada na opacidade desse branco para justamente ter uma visão consolidada e depois só marcar novamente as áreas de sombra que eu estou vendo, né? Essas áreas de sombra que eu apliquei aqui na camada 4, que você recebe aí, elas já foram marcadas aqui na camada 2. Tá vendo? Com exercícios de... como é que chama isso aqui? Tem outro nome para isso aqui, eu não vou lembrar agora. Ashura, né? Esses exercícios de Ashura. Bem aqui. Tá vendo? Que estão bem aqui no teu material. Então é importante tu parar para estudar isso aqui. Isso aqui não é só como funciona o material tal e como funciona o lápis tal. Não é só isso não. É uma questão muito importante para você memorizar e para a sua percepção começar a assimilar a relação entre a tua mão e a tua visão, sabe? Diante de representações utilizando o desenho. Maneira de representar texturas utilizando o desenho. É disso que se trata esse exercício. Tá bom? Muito bem. Fechamos esse aqui. Mostramos também o desenho seguinte. Mais focado em manchas, né? Para a gente já se encaminhar para o estudo de hoje, né? Que vai também trazer um pouco mais de temas específicos sobre negativo, positivo e pintura. Tá? Então, olha só que interessante. Aqui, o percurso é o mesmo, você vai sair de uma foto, né? As referências estão no Drive, então você pode baixar essas referências no Drive para caminhar a partir de lá. As referências desse exercício específico são a hashtag 1 e as de hoje são a hashtag 2, que já são com corpo feminino. Tá? Então já fizemos com o corpo masculino, agora vamos fazer com o corpo feminino, cara. Vai ser bem legal. Vamos lá. Então pronto, primeira etapa, ó, muito solta, errando bastante, sem utilizar
borracha, e também utilizei até a ferramenta de seleção aqui, né, para movimentar esse bloco. Você percebe que ele está em destaque aqui, tem uma sobreposição de desenho bem aqui, ó. Se eu selecionar aqui com a quadrado e apertar o botão M, olha aí, desculpa, botão V, eu consigo movimentar. Então, se você de repente não encontrou alguma coisa que não gostou muito da maneira com que está desenhado, então você pode mover esse objeto de local, né? E tem algumas coisas legais nesse desenho, na composição para fazer, que é o deslocamento, a posição inclinada dos ombros. Essa mão em destaque aqui é um estudo muito massa para ser feito em particular, né? E também as posições meio que antagônicas, mas que ajudam a dar equilíbrio na composição, né? Uma perna mais acima, outra mais abaixo, essa mais à frente, né? Então isso aqui vai ter a perspectiva da composição também. Mas o percurso é o mesmo, né? Desenhar de maneira livre e sem bloqueio, sem censura, sabe? Para você não ter, sabe, enfim, chateação na hora de desenhar e aprender com maior liberdade, com mais tranquilidade, tá? Né? Já coloquei algumas manchinhas com novamente o mesmo pincel que eu utilizo sempre, então estou utilizando só um pincel aqui para tudo. Depois eu vou utilizar outros pincéis. O negócio é apenas marcar o desenho e exercitar. E daí então já com uma camada de branco, eu já dei um pouco mais de contraste em sombras duras, né? Te lembrando que a sombra dura é aquela sombra que tem uma incidência mais intensa de oclusão de luz, né, que é a falta de luz, quando você tem uma proximidade maior com o objeto. Então existe essa gradação tonal na forma e no desenho, que é quanto mais próximo de um objeto do outro, eu vou ter menos reflexão de luz, né, menos entrada e rebatimento da luz. Mas claro que aonde ela vai se afastando, eu vou ter, né, áreas de luz ambiente, destacando a forma e a reflexão da luz. Tá? Então, já comecei a marcar aqui áreas de luz intensa, e daí eu comecei a brincar um pouco mais. Ao invés de fazer uma opção por uma opção gráfica um pouco mais acadêmica, eu me libertei um pouco dessa ideia e fiz uma opção para uma achura branca também, já que o desenho estava um pouco mais simplificado, digamos assim, né? E daí eu tonalizei. Esse estudo aqui, em que você tonaliza, é legal, é bem bacana, tá? Aqui eu já não utilizei o mesmo lápis, tá? Salvo engano, eu utilizei os óleos reais, esse aqui. É esse aqui, eu acho. Não, não é ainda, deixa eu ver. É pastel seco, tá aqui, ó. Pastel Palusa de Caio. Tá. E isso aqui me dá esse fundo um pouco mais áspero, né? No final enfim, da aplicação da mancha, tá? Isso aqui vai me dar uma sensação, uma ambientação melhor quanto à luz, né? E ele larga de ser flat, ele deixa de ser flat rapidamente, tá? Enquanto que no exercício anterior a gente precisava do flat para destacar o desenho, né? Então, eu preciso aqui do flat. A ideia é eu destacar o desenho, tá? Nesse exercício aqui, eu já abri mão do flat para estudar um pouquinho melhor a luz, então eu apliquei essa mancha. Como você sabe, não existe nada 100% branco ou nada 100% preto, então eu preciso ambientar o desenho bem aqui. Isso vai me dar um contraste e um estudo de semitons bem mais interessante. Aí sim eu posso falar de semitons aqui, ó. Pronto. Tem a ver com isso aqui? Tem a ver com gradação tonal, mas se trata só do uso do lápis? Nunca.
Não, não é só isso não. Tem muita iluminação por trás. E como você vai controlar essa tonalidade através de semitons, de preto e branco mesmo. Tá? Com o mesmo pincel do fundo eu já inseri algumas sombras um pouco mais duras. Porque basicamente, quando eu inseri esse fundo aqui, eu reduzi a iluminação, não é isso? Toda da composição e posso marcar agora as áreas mais duras de sombra. E assim por diante. Ó. Tá? Dois exercícios para você fazer. É claro que eu dei dois exemplos aqui. Né? Um mais voltado a desenho, outro mais voltado à iluminação, semitons e simplificação. Mas tu tens aqui um monte de referência para fazer, tá? A1, só corpo masculino, tá aqui, ó. Somente composição com corpo masculino. Tem áreas específicas para você estudar, tá muito massa isso aqui, ó. Muito legal mesmo. Tá? Para quem gosta de uma pose mais heróica, tem várias poses heróicas, tem muito esforço para estudar aqui. Tá bem massa mesmo, tá? E daí a gente passa para o estudo do corpo feminino. Tá? Também tem poses heróicas, mas é claro que a representação feminina ela tem uma genealogia e tem uma diferença muito maior, né? Cara, tem coisas sobre o corpo feminino que obviamente são muito melhores que o corpo masculino e merecem ser representadas visualmente de maneira a privilegiar, gente, o corpo feminino. Então tem coisas sobre o corpo feminino que devem ser destacadas aqui, que é a razão das fotos pelas quais eu enviei para o Drive. Tem várias fotos do corpo feminino para você estudar. Muito bem, vamos continuar aqui. Bom, F aqui para sair da full screen. Isso foi semana passada. Essa semana, contando que vocês já estudaram, olha o que a gente tem aqui. A gente tem, né? O que eu fiz? Eu peguei um desenho antigão, simplificado, né? É um anime, um mangá, se você quiser chamar. Ele é basicamente aquele personagem do Final Fantasy VII, Cloud Strife. E Cloud Strife, e de maneira geral, assim, todo anime, ele precisa entregar de maneira simplificada a composição. Então, existem vários aspectos de facetamento na forma e na silhueta que são obrigatórios para você entender, para você fazer, né? Porque eles aparecem no cartoon, porque eles aparecem em outras maneiras de desenho que também são considerados uma simplificação, enfim, por objetivos técnicos, sabe? É uma coisa que eu falo em animação. Para você fazer uma animação, você precisa entender por que você vai simplificar um determinado desenho, porque você vai ter que desenhar muitas e muitas vezes. Ou entender por que determinado processo ele tem que ser feito de uma determinada maneira. Porque, ao contrário do que acontece na ilustração, você tem uma linha de produção na animação para, né, se inserir e trabalhar nela. Então, assim, esse desenho aqui, obviamente que ele vai ter uma silhueta, vai ter muitos componentes simplificados, e daí eu vou trazer para esse estudo anatômico e compositivo esse desenho, vai ser legal. Então a primeira coisa que eu fiz é, vou analisar meu desenho. Você pode fazer isso em casa, você pode pegar um desenho do Dragon Ball para analisar, entendeu? Você pode pegar aqui e colocar aqui Dragon Ball, DBZ, no Google mesmo, clicar aqui em ferramentas, né, e encontrar ali 300 dpi em ferramenta ali, tá, por exemplo. Tá? E daí você começa a praticar imagens, ferramentas, tamanho grande, pronto. Entendeu? Pega aqui um Goku, vamos pegar, pode ser de qualquer fase que você quiser, para você analisar, sabe? Tem coisas bem legais aqui, tá? E primeira coisa, olha só como é exatamente o mesmo passo a passo. A gente vai selecionar
as áreas da forma, né? De uma maneira bem solta, leve, utilizando garatuja mesmo, um desenho bem simples, né? Que me dê apenas o controle espacial da composição. Isso aqui não é desenho, isso aqui é apenas uma aproximação, tá? É só uma aproximação com aquilo que você está estudando. Deixa aqui do lado e faz em cima, tá? Depois, desligar aqui, olha só, a gente já consegue, a gente já consegue retirar do desenho os elementos anatômicos, né, por trás daquela ideia inicial. Então o que eu fiz aqui, deixa eu até tirar aqui o desenho original, foi, aqui, pronto. Olha lá. Foi retirado o desenho original, a forma, né? As formas essenciais do desenho, né? Utilizando garatuja mesmo. Tem muito segredo sobre isso também aqui. Tá? Olha lá. Né? E depois de retirar isso aqui, eu representei de maneira mais adequada cada membro do corpo, tá? E olha que interessante, que foi uma coisa que o professor Igun, o ilustrador Igun de Jorge me mostrou. Vou até pegar aqui para vocês. Né? Uma coisa que está até no Instagram, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a aula do... Eu acho que está até aqui, só encontrar aqui. Pronto. Where is it? Papapá, papapá. Não está aqui, só um minutinho. Tá aqui, ó. Bom, eu mandei para o ilustrador Igun de Jorge, né? Para ele dar uma olhada. Olha que interessante. O que é que ele encontrou? Porque é o seguinte, quando você está estudando anatomia, composição, representação gráfica, né, técnicas de desenho, você está focado em uma coisa. Né? Quando você chama alguém que trabalha em tempo integral com ilustração, ele está ligado no aspecto mais global com todos os elementos. Né? Então foi super sadio o que eu fiz, porque ele avaliou do ponto de vista profissional mesmo o que eu estava fazendo. E qual foi a conclusão que ele chegou? E é bem coerente, né, a conclusão que ele encontrou. O que acontece? Quando a gente está desenhando, vou até virar na mesma posição para você entender o antes e o depois. Né? Quando você está estudando desenho, não só você tem que estudar a parte fundamental, representar anatomia, composição e algumas técnicas para você sair de problemas complicados, né, de representação gráfica, mas tu também pode entender que o que acontece aqui é também a função de facetamento que eu acabei de comentar. Então, na hora de representar graficamente o que eu tinha feito em mangá, olha que interessante. Eu não encontrava uma melhor posição para que essa mão se encaixasse na cabeça, né? Sem que o corpo não estivesse completamente projetado para frente. O tronco não está relaxado. Né? A posição do tronco, né, que eu representei, ela não permite que a cabeça esteja apoiada na mão. Ele teria que estar meio que debruçado e exausto aqui, né, nessa posição aqui, né, que parece o pensador. Né? Então, assim, e muito menos ele teria alguns componentes que estão aqui. Né? Como, por exemplo, essa mão daqui, ela está um pouco mais atrás, próximo ao corpo, e essa aqui está um pouco mais à frente, próximo ao joelho. Então,
Alguns facetamentos que aparecem no desenho realista, eles são feitos por causa justamente do pipeline de animação, do pipeline de desenhar de maneira escalar, desenhar um montão, né? Desenhar um montão, desenhar muito, desenhar rápido. Tá? Então isso acontece de maneira muito quase intuitiva, né? Automática. Né? Então, e daí ele comentou, olha, tem muitas coisas aqui que poderiam ficar melhores, né? Como ilustrador profissional, eu poderia aumentar aqui o ângulo do joelho, poderia alterar a pose porque a pose não está boa nesse tipo de desenho. Enquanto ela funciona aqui, nesse tipo de desenho ela não funciona. E principalmente a cabeça, né? A cabeça não tinha um, uma função legal na composição. O principal, né, e o mais emocional, o elemento mais gestual do desenho não estava bem representado aqui, né? Então a gente continuou trabalhando, né? Você não desiste. Pronto. Isso aqui foi o que ele me mandou, tá? Né? Tá aqui exatamente como você pode ver no vídeo, tá? O vídeo está online, está postado. E exatamente como está no vídeo foi exatamente o que eu fiz para melhorar o desenho. Tá aqui, ó. Tá lá. A gente aumentou o tamanho da proximidade do joelho, então fica mais perceptível, né, que esse joelho está mais à frente do que o resto da perna. Tem alguma coisa para ajeitar aqui ainda. A mão, agora, ela justifica esse contrapeso. Aqui vai haver uma espada, tá? E a cabeça, né? Além do braço um pouco mais torneado aqui, a cabeça ela fica agora quase no centro. Tá vendo que tem um centro aqui? Ela fica posicionada ao centro e no topo da composição, ou seja, aqui forma um triângulo, né? Então fica equilibrado aqui a composição, né? O arranjo fica mais equilibrado dentro aqui dessa composição triádica, né? Também deu uma suavizada aqui nos gominhos, mas isso é uma característica do trabalho também do Igun, né? O Igun é um tipo de artista mais dedicado a representar representações fora dos padrões americanos e ele se dedica muito também não só a um desenho fora do padrão americano, mas a perspectiva dele como artista ela vislumbra esse imaginário e essa representação amplificada daquilo que se encontra fora do eixo, vamos colocar dessa maneira, tá? E a gente deixou ele um pouco mais interessante de ser visualizado, tá? Então isso aqui é uma outra coisa para você que você pode fazer também para você estudar, né, e entender a simplificação, né, como é que ela funciona na prática. Você não precisa ser um super mega gênio, você pode pegar um desenho e tentar aproximar ele, né, de uma forma realista. E daí nesse você vai perceber onde é que está esses pontinhos de simplificação, tá? Que vai fazer super sentido ali quando a gente estiver trabalhando com animação mesmo. Porque vou ter que entender a finalidade de cada simplificação, né? Por exemplo, por que esse pé está para baixo e fisicamente, se esse pé está para baixo, essa perna é maior, porque olha, né? Isso aqui, essa perna da frente ela está maior que ela de trás, tá? O tamanho do pé é menor que o tamanho da mão, isso também é complicado. Essa mão, ela está frontalizada e esse músculo também. Isso é proposital para mostrar a força do personagem. Normalmente esse braço estaria muito fora do centro. Então, assim, são coisas que a gente vê no desenho que você vai manjar, vai se dar conta quando você realmente colocar a mão na massa. São propositais mesmo, tá? E daí, eu deixei mais um exercício para te fazer, muito destruidor, muito massa, que ele é basicamente um exercício de pintura, né, já, né? Então, o ideal é que tu não pare de estudar mesmo, são coisas que vão te puxar para frente.
acho que você entendeu que a função dos nossos cursos é justamente, sabe, fazer você avançar muito, né? Que é basicamente isso aqui. Vamos colocar aqui. Acho que tem um time-lapse disso aqui que é um pouco mais rápido para eu comentar. Pronto, tá aqui. Não tem, pera. Apaguei. Não, tá no Instagram. Pronto. Deixa eu entrar aqui. Tá aqui. Né? Primeira coisa. O que eu tô fazendo aqui? Tô desenhando com Garatuja, né? Tá bem claro isso aqui. Né? Então, olha. A partir da fotografia, vou já marcar no lápis rosa, né? A inclinação do ombro, né? As formas, né? E depois de marcar a forma geral, né? Eu vou definir os pontos de desenho que eu vou trabalhar. Essa definição dos pontos de desenho, ela vai acontecer na medida que você fica bom realmente nisso aqui, viu? É interessante que você entenda que isso aqui... Deixa eu só dar uma pausa aqui. Isso. Que isso aqui é interessante, né? O que acontece? Quando você faz um traço, né? De cima para baixo, várias vezes, né? Existe uma memória muscular com que você faz isso. Né? E essa memorização muscular, quando ela tem um resultado visual, o seu cérebro assimila essa atividade. Né? Ela tem né, um estímulo e tem uma resposta, digamos assim. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer aqui é que você vai adquirir um leque de repertórios de representação visual, que eu já comentei, né? Mas aqui isso vai se tornar muito rápido, né? Esse estímulo e resposta para você sair, né? Olha lá, sair do desenho, digamos assim, do desenho esquematizado e rápido para entrar no desenho um pouco mais acadêmico, né? Também nesse arquivo, né, tem alguns exercícios mais à frente que eles são só do escorço que eu vou mostrar hoje. Tá aqui, ó. Né? Olha só, tá vendo só? Exatamente como a gente trabalha. Na Garatuja, primeiro, né? Você vê que essas setinhas aqui são justamente a direção do desenho para você compor graficamente o desenho, tá vendo? Então isso aqui é a direção do teu lápis leve, sem obrigatoriedade de acertar, tá? Como eu te coloquei. Desenha com uma camada em 45, com um pincel em 30 ou 60, bem grande, tá? Para você vir aqui, depois você vai descendo e olha a direção do lápis aqui, tá? Não tem muito segredo, né? Isso é chamado de timing, né? Ou também pode ser chamado, depois a gente pode chamar de ritmo, né? Aqui na língua portuguesa, do desenho. E vai servir um monte para tu sair desse local inicial do desenho difícil, né? Isso é o mais difícil do desenho não é entregar, sabe, uma coisa completa, é iniciar bem, porque o iniciar bem ele vai te levar a fazer uma entrega progressiva com qualidade, sem, digamos assim, sem problemas, né? Sem frustrações. O desenhista no início ele se frustra muito porque ele não consegue desenhar uma coisa, não consegue desenhar outra, não consegue representar uma coisa, nem outra. Quando você se liberta disso aí, você começa a desenhar com tranquilidade e calma. E é bom, positivo, sabe? É muito positivo que você faça isso. Né? Vai te fazer bem e vai tornar a experiência de aprender a desenhar muito menos frustrante. Ou seja, você vai aprender mais, tá? Para depois a gente entrar nos cursos, né? Muito bem. Pela milésima vez, deixa eu abrir aqui. E depois de sair desse desenho esquematizado para localizar,
os traços no papel, a gente vai começar a manchar, né? Claro que aqui está acelerado? Tá acelerado, né? Eu já posso representar o que eu estou vendo? Posso. Tem algumas maneiras de eu estudar isso antes de entrar na pintura? Tem. É isso que eu vou mostrar hoje. Tá? Então, vamos lá. Vou deixar para você lá essa timeline de pintura, né? Tem até que mudar o nome disso aqui. Na verdade não é anatomia, é pintura aqui, né? Então, aqui está o tempo real, né, de duração. Então, aquela perguntinha, pô, quanto tempo leva a fazer? Tá aqui o tempo, 3 horas, 9 horas, tá tudo rolando aqui, né? Então, aqui está em tempo real fazendo isso aí, né? Vou já comentar isso aí. Enquanto eu vou lá, pronto. Bom, simplificando essas noções de desenho, né? Que é sair do desenho, né, de um problema mais estruturado, encontrar as soluções para o problema para depois melhorar e refinar a representação. Tá, vou fechar aqui. Não vou salvar. Vou abrir aqui um novo arquivo. Isso aí é chamado de adição e subtração nos esquemas de desenho, tá? Então assim, ó, vou deixar aqui em 100 só. Não tem que ser muito perfeita a resolução do trabalho, do arquivo, aliás. Então o que acontece? Dá um Ctrl menos, apertar B aqui. Só ligar aqui a minha tablet, pessoal. Só um minutinho, tá? Vamos lá. Prontinho, vamos lá. Toma, barulhão. Beleza. Tô aqui, né? Bom, primeira coisa, vamos escolher aqui o pincel que a gente está utilizando durante as aulas, que é esse aqui. A borrachinha vai ser a borracha de Caio. Pronto, apaguei aqui. O pincel vai ser esse aqui. Pronto, esse aqui é o correto. Vamos lá. Bom, o que acontece? Vou criar aqui Ctrl Shift N, uma nova camada no Photoshop. Percebe que ela está vazia, tá? Então a primeira camada vai ser normal a 60%. E a gente vai escolher uma cor um pouco mais neutra, porém escura. Então eu vou escolher um anil ou um azul, pode ser esse anil aqui. Vou dar uma olhada no efeito, ótimo, está muito bem. Ctrl Z, botão direito do mouse ou da caneta, vou colocar em 30 esse pincel, ótimo. E agora eu vou reduzir isso aqui para 45 para ver o efeito. Vou deixar 30, sempre dando Ctrl Z, só para testar o pincel, tá? Bom, antes eu vou pegar a ferramenta. Aliás, eu vou fazer uma camada aqui só com texto, para você entender os conceitos, tá? Porque a ideia das aulas é apresentar a prática, não só o conceito, mas o conceito pode ser dado sim, não tem problema. Então veja só, o que acontece? Na prática, você vai ter o desenho, vou chamar de sketch, tá? A gente vai trabalhar o sketch a partir de três etapas na real, né? A primeira etapa a gente vai chamar de garatuja. Vou colocar aqui gar de garatuja, tá? Se você quiser chamar de scratch, você pode chamar de scratch. Vou colocar SCR, tá? A segunda etapa a gente vai chamar de adição. Vou colocar AD+. Por que AD+? Porque aqui a gente vai inserir componentes do desenho, no desenho, né, que vão localizar as soluções de desenho dentro da garatuja.
Então o desenho vai ser aditivo. Eu vou adicionar traços, vou adicionar formas, vou adicionar rabiscos, tá? Depois o desenho vai ficar sendo subtrativo. Vou colocar só sub menos, tá? Porque daí eu posso já colocar manchas em branco, ou se você quiser utilizar borracha, você vai utilizar a borracha para retirar informações adicionadas anteriormente que são, né, redundantes, que são um exagero necessário, digamos assim. Tá? Dessa maneira, o que vai acontecer? Você vai ter um desenho encaminhado assim para você partir para a pintura, ou partir para uma finalização digital, ou terminar de pintar em outro programa, né? Que é justamente o que a gente está fazendo aqui nesse curso, né? A gente está mostrando o passo a passo do desenho do zero para você encontrar uma solução gráfica para aquilo que você precisa fazer, ou quer desenvolver, ou acha interessante aprender. Tá? Então, na prática é isso. São 3 etapas e depois a gente parte para pintura ou finalização. Tá? Bem aqui. E aqui, obviamente que a gente vai fazer uns comentários a partir de hoje sobre esse. Tá? Então, fica esclarecido que é esse aqui a perspectiva do desenho que a gente está estudando aqui. Tá? Nesse curso, ele vai te levar para um resultado sim, porque tem acontecido desde que eu condensei esse percurso aqui, isso tem acontecido com qualidade, né? Tem dado certo, então vai dar certo para você também. Resultado, tá? Bom, a pintura a gente vai trabalhar de outra maneira. Por quê? Porque a natureza da pintura ela é diferente mesmo. Ponto final. Existem métodos para você desenhar, existem métodos para você pintar. Né? O método de desenho ele é baseado em adição, subtração, né? E depois passar limpo ou fazer uma arte final do desenho com pintura. Pode ser? Pode ser. Porém, a pintura mesmo, ela é baseada em quê? Em manchas, que é muito diferente de você desenhar. Tá? Então a gente vai trabalhar positivo e negativo, que é a relação entre oclusão ambiente e entrada de luz, dentro dos esquemas de desenho. A gente vai trabalhar as manchas e as técnicas livres de pintura, que são o quê? Cara, utilizar materiais variados de pintura. Então, vai entrar aquarela, vai entrar óleo, vai entrar grafite e nanquim simultaneamente. Se liberta dessa ideia de que você tem que aprender uma técnica para depois aprender outra técnica. Não. O aprendizado, gente, ele se dá de maneira muito... vamos colocar da seguinte maneira. De maneira muito... Ele pode ocorrer de maneira muito tranquila quando você aprende muitas coisas, porque é assim que funciona na vida real. Na vida real, a gente aprende muitas coisas ao mesmo tempo. Numa academia, a gente escolhe métodos e aplica os métodos para que o aluno aprenda coisas específicas, correto? Mas algumas coisas em desenho, elas têm uma proximidade muito positiva e podem te levar a uma compreensão muito positiva também, enquanto você aprende outras várias, né? Isso acontece em desenho e em computação gráfica também. Por quê? Porque as terminações são as mesmas. Tá? Então, assim, a mancha, né, e a relação com a mancha e o volume, ela tem a mesma natureza. Então, a gente vai aprender isso aqui junto. Tá? Claro que o seu exercício ele tem que ser separado. Tá? Eu ensino aqui junto, porque é preciso ensinar junto, tá? Mas tu vai exercitar isso aqui de maneira separada. Tá bom?
já te expliquei qual que é a função de aprender isso aqui junto, porque na verdade é mais fácil aprender junto, mas o exercício ele tem que ser feito separado mesmo, tá? Vamos lá, vou deixar assim mesmo. E depois de aprender aqui o volume, né, a gente vai pular direto para o refinamento. Vou colocar aqui refinamento. Esse refinamento aqui, ele vai depender de você aprender a texturizar, a pintar as texturas da maneira mais interessante, mais detalhada de acordo com o seu gosto. Claro que isso vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo. Você não vai sair um pintor exímio daqui, tá? Mas você vai aprender os fundamentos aí com força, tá? Até você ter um resultado aí, tá bem? Então, deixar duas coisas claras aqui. Em Sketch a gente vai lidar com esses conhecimentos aqui, enquanto em pintura a gente vai lidar com conhecimentos relacionados ao Sketch, né? Com o mesmo verbete que o Sketch, mas com uma prática diferente, baseada em mancha. Tá? Os exercícios, tanto quanto um quanto o outro, quanto o que você está aprendendo lá na escola, eles vão ser também diferentes entre si. Então, você deve exercitar eles separadamente. Tá? Então, os exercícios, tanto para um lado quanto para um outro, eles têm que ser feitos de maneira separada, porque isso aqui vai te dar uma profundidade em cada competência. Tá? Cada uma dessas competências que eu estou te mostrando, adicionar traço, retirar traço, adicionar mancha, retirar mancha, contornar volume, definir volume, atenuar luz, suavizar a luz, atenuar a sombra, suavizar a sombra, tudo são competências. Então, aparentemente elas estão juntas? Estão aqui no curso. Mas a função do exercício é te dar essa fixação. Então, assim, apesar de eu estar comentando elas de maneira juntas aqui, os exercícios têm que ser diferentes. Então, você vai fazer um exercício por vez, né? Então, eu vou deixar aqui até... vou achatar essa tela aqui. Achatar a imagem. Para você entender na prática que uma coisa vai complementar a outra, tá? Por isso que está aqui em negativo. Porque basicamente a gente pode mostrar os conceitos e mostrar a prática conjuntamente, tá? Os exercícios devem ser feitos em separado. Vou frisar porque é importante. Não é um grave erro de metodologia eu aplicar e dizer que tudo é igual, não é? Dizer que as coisas são idênticas, que um conhecimento vai levar ao outro. É uma superficialidade, não é assim que ocorre. Eu estou mostrando aqui por causa do tempo de aula, por causa do formato da escola, por causa, enfim, da atividade. Mas os exercícios têm que ser feitos separadamente, tá bom? É importante que você faça eles em separado, galera. Muito bem. Então tá. Vou abrir aqui uma telinha. Eu vou fazer novamente o passo inicial. Tá? Vou colocar aqui uma tela 1920 por 1080. Vou colocar uma resolução 100, tá bom? Pra gente começar o rabiscão. Tá? Beleza? Vou fechar a tela aqui em uma parte do meu monitor mesmo. Não vou utilizar tudo. E vou abrir o XNView novamente. Pronto. Tem aqui várias fotos agora sobre o corpo feminino. Vamos escolher essa aqui. Tá muito massa, tá bem compacta. E tá muito legal, cheio de detalhes interessantes pra gente desenhar. Ctrl Shift N. Beleza. Botão B de brush, né? E como vocês já sabem, a gente vai utilizar primeiro um brush grandão, tamanho 30. Né? Vou utilizar o pincel de Kyle. Aqui, esse aqui é o grafite. Ó. Ele voltou para 8, quando eu dei Ctrl Z.
Aqui tá ótimo. Vou reduzir isso aqui para 30 aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante. Ctrl menos. Olha lá, beleza, é exatamente o que eu quero. Bom, vamos lá então. Por que eu digo para ti que o desenho, primeiramente, ele é aditivo, depois ele é subtrativo? Porque primeiro tu vai adicionar traços na forma, não é isso? Então é meio né? Então é tipo ego, então é basicão mesmo, Beto? É basicão, uma noção basicona, tá? Vou reduzir ainda mais aqui a opacidade do meu pincel. Ótimo. Olha, bem leve, bem tranquilão. Suavidade total, olha. Ó, tu vê que eu reforço algumas vezes, mas como eu nem enxergo direitinho o lápis, pra mim é muito mais tranquilo, tá? Ó, tração retão, aqui vai ficar a cabeça, cotovelão, ó, um arco, por quê? Porque isso aqui é um arco na real, tá vendo? Você vê que o arco ele vai embora, ele não trabalha com a forma completa. Ó, aqui, ó. Outro arco aqui para sinalizar essa perna. Uma bola aqui para sinalizar o joelho. Olha aí. Olha, outro arco da parte de cima do braço. Não tem que apagar nada. Você vai desenhando o que você está enxergando mesmo. Livre. Sabe? Tranquilão. Ó. Aqui vai ficar a mão. Olha aí, ó. Aqui vão ficar os dedos. Né? Bom, olha só. Errei aqui. Não vou utilizar borracha. Vou utilizar aqui essa mancha aqui, ó. Para fechar aqui a axila da moça. Né? Deixa aqui, ó. Ó, prontinho. Aqui. Vou inserir aqui o outro joelho agora. Olha aí. Não coube no papel? Ctrl T, no papel já na tela. Ctrl T, Shift Alt. Vou reduzir, né, de maneira centralizada. Vou confirmar aqui. Aqui tá bom. Um pouquinho menos. Pronto. Botão B de novo. Ó. Aqui. A gente desce aqui. Ah. Repara que meu desenho ainda não está tão inclinado quanto eu estou vendo. É preciso eu vir inclinar. Então, ó, é mais isso aqui. Tá? Dessa maneira, o ombro sobe um pouco mais. Você vê que eu estou errando o tempo inteiro, mas também estou consertando o desenho o tempo inteiro. Adicionando ainda não estou subtraindo nada. Né? Então, é só um sistema de adição mesmo de formas. De traços, eu estou localizando a forma dentro da tela. Aqui vai ficar o quadril, então vou colocar uma super bolona, né? Que é uma área grande aqui do desenho. Olha lá, super bolona da estrela, também aqui, ó. Tá? É da Grow. Pronto. Ó, esse braço vai atravessar a composição de maneira super bonita. Ele vai, inclusive, acentuar a musculatura, que vai ser bem interessante também depois. Para isso eu vou dividir o tronco bem aqui. É importante, isso aparece aqui, ó, nesse exercício aqui, tá? Uma das primeiras coisas que eu coloco é a posição da coluna, né? Porque ela vai justamente dividir a composição em dois lados. Então aqui serve também esse princípio, sabe, de você encontrar o meio da forma, se localizar no meio da composição e daí distribuir a composição como um todo. Olha aí. Só isso. Né? Eu falando parece complicado, porque eu falo dessa maneira. Mas é só isso que a gente vai fazer. Tá? Olha aí. Tomate, olha aí.
Fiz o ombro e daqui vai descer outro braço. Tá? Esse outro braço aqui, ele vai ficar melhor na outra camada. Quando eu começar a destacar o que eu quero do desenho, né? Ele vai ficar mais interessante. Vou só posicionar aqui onde vai ficar o pé. Tu vê que ainda não está bem centralizado. Ctrl T, Shift Alt. Centralizei pelo centro. Posicionei agora. Agora vai ficar bem legal. Né? Vem aqui. Provavelmente vai ser bem aqui. Isso aqui é um pé. Isso aqui é um outro pé. Não é muito. Não tem que acertar. Tem que só sinalizar. Tá? Essa parte lateral aqui do corpo, tá bem? A parte que vai ficar em destaque da musculatura. E a posição da cabeça. Ó. Vai ficar aqui. Primeiro eu faço o pescoço, ó. Pescoço, para depois localizar a cabeça. Então você vê que passo a passo, com calma, a gente vai localizando cada parte do desenho. Só isso aqui, pessoal, já é um exercício muito legal, porque ele vai realmente, sabe, treinar a tua visão, treinar o teu alcance com o braço no papel, ou na tela, ou no tablet, tá? Que é uma coisa que você tem que memorizar realmente. O teu corpo tem que memorizar a maneira com que você representa isso visualmente. Por quê? Porque a atividade ela é física também, então desenhar é um ato, enfim, físico. E a gente vai, nesse primeiro momento, localizar a forma no papel de maneira aditiva. Uma nova camada no modo Multiply agora, e agora eu escolho uma cor contrastante, né? Se eu utilizei aqui o roxo, eu vou utilizar agora o laranja. Vou utilizar um super laranja, tá? Ó. Só que agora eu já posso aumentar a opacidade do brush e ele vai me dar um contraste. Como eu utilizei aqui, né, uma ponta 30, ou enfim, o tamanho de pincel 30, eu vou colocar agora 8. Tá? Então vamos lá. E daí você vai definindo aquilo que você vai representar. Pode utilizar essas formas mais abstratas, sem problema, tá? Não tem nenhum problema de você fazer isso. Se você estivesse censurando um pouquinho, pô, não tá legal, coloque em 30 e continua o desenho. Continua o desenho. Daí em diante, tá? Exatamente como a gente fez os desenhos anteriores. De maneira bem livre, bem solta, sem ter qualquer tipo de censura quanto o teu aprendizado. É importante você se libertar um pouco disso aí, tá? Bom, a gente já fez isso algumas vezes, a gente fez isso com o corpo masculino, não foi? E a ideia é que você faça isso também com o corpo feminino, tá? Eu vou deixar uma observação que é interessante aqui, que é você fazer isso num papel ou numa tela tingida com uma cor sólida, porque é o que acontece quando a gente aprende a estudar a composição, assim, a relação com sombra e luz e o desenho, assim, de maneira mais ampla. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a forma, né? Vou escolher aqui uma forma sólida, vou ficar no laranja mesmo, volto para a camada, né? O que acontece? Vou desenhar com branco aqui, utilizando o mesmo padrão. O que acontece? O olho humano, eu falei isso nas aulas de design mesmo, enfim, pessoal de tipografia,
para o pessoal que trabalha com gráfico, como eu ia colocando, o olho humano, ele recebe informação visual baseado no contraste entre sombra e luz, certo? Baseado na relação da entrada de luz em áreas onde não há a luz, que é o que gera oclusão ambiente, né? Enfim, a sensação de sombra. Então o que acontece? Quando você desenha num papel negativo, isso que eu acho interessante, você tem uma compreensão maior disso aí, bem maior. Então é muito mais interessante esse exercício quando você lida com estudos em negativo. Então eu vou até alterar essa cor aqui, vou dar 2 cliques em cima da forma, vou fazer uma subposição de cor na cor, pronto. Isso aqui. Então quando você lida com a forma, você tem uma compreensão melhor dos volumes. Quando você lida com o estudo negativo, você tem uma compreensão melhor dos volumes. Então, olha só. Já está em 30? Está em 30. A opacidade, fraquinha. Estuda o mesmo exercício só em uma tela negativa, uma cor sólida negativa. Né? Só que estuda agora com mancha. Tá? Então, vou até reduzir para 5, porque eu sei que eu vou riscar mais. Então, pronto. Aqui vai ficar uma coisa. Faz o mesmo exercício numa tela escura, negativa, para você ver a relação dos volumes, porque isso é bem mais interessante do que numa tela branca. Isso vai te dar mais aprendizado ainda, viu? É mais rápido você entender a relação entre os volumes e, enfim, a composição. Porque aqui o contraste visual é muito maior. E, assim, eu coloquei para ti, a maneira com que o nosso organismo recebe informação visual através justamente, enfim, do nosso senso de visão, isso ocorre através do contraste de positivo e negativo. Né? Isso vai nos dar, em termos de percepção, a compreensão da leitura. Né? A leitura, só você fazer um teste. Coloca um texto, o mesmo texto que você está vendo em branco, no fundo negativo com a fonte branca. O contraste é muito maior e a leitura é muito melhor. Né? Isso ocorre justamente por causa da nossa dificuldade de visualização. O ser humano não é muito geneticamente portador de uma alta capacidade de, né, uma habilidade de visual de grande qualidade, né, de alta qualidade. Não tem um senso de visão apurado como outros animais têm. Então, para você entender melhor, é ainda melhor que você utilize uma versão negativa do mesmo desenho. Faça as manchas dentro desse estudo negativo, né? Utilizando o mesmo exemplo de metodologia. Comece de maneira aditiva, depois subtrativa, para você adquirir etapa por etapa aquilo que você vai fazer depois com mais velocidade, porque você vai ganhar velocidade, entendeu? E na medida em que você você entendeu as formas no negativo, no positivo elas vão ficar provavelmente, né? Se eu inverter essa camada aqui, elas vão ficar ainda melhores, tá? Tô falando para ti. É ainda melhor aquilo que você faz em positivo, em negativo do que em positivo. Olha só. Tá? Tá idêntico. Vou inverter novamente aqui. Novamente aqui, pronto. Centralizei a tela aqui. Vou continuar desenhando. Ctrl mais. Pronto. Vou aproveitar aqui a forma de cima. E daí? Bom,
Vou adicionar agora, vou reduzir um pouquinho a opacidade disso aqui para 60. E agora eu vou adicionar aqui um pincel mais fino e mais... Pronto, vou colocar isso aqui em 75. Olha aí, vou colocar em 60. Ótimo. E vou, em cima da marcação original, também chamada de garatuja, a gente vai começar a marcar. Eu posso reduzir até para 30. Sorry. 30 é aqui. Feito. Prontinho. Vou sinalizar primeiro com as esferas. Né? Então é isso aqui que tem que acontecer, né? Em termos de ombro. Tá? Em termos de mão, isso aqui vai acontecer, ó. Aqui. Tá? E aqui. Não, só interessante. Olha aí. Tá? Então, assim, paciência, bastante liberdade para errar, tá? E, novamente, cara, pensar em termos de distribuição dentro do desenho. Então, vou tracejar aqui no meio para encontrar o meio do tronco, né? Então, vai tudo convergir para dentro, né? Então, pronto. Vou convergir para dentro. Olha. Interessante. Bem mais fácil desenhar no negativo mesmo, tá? Quando eu era estudante de artes visuais, eu estudei artes visuais 2 ou 3 anos, aí eu fazia muito esses treinos de composição para justamente me aperfeiçoar. Isso me ajudou muito. Eu saí da artes visuais desenhando bem mais do que eu entrei, né? Olha aí. Aqui. Eu não sou formado em artes visuais, mas estudei 2 ou 3 anos de artes visuais. Antes de ter minha graduação em design, eu estava trabalhando já nessa época. E eu entrei no design através de desenho, então para mim foi um passo gigante, assim, muito importante para mim profissionalmente, ter feito artes visuais, né? Eu desenhava muito cedo, comecei a desenhar muito cedo, mas estudar arte com professores de arte é muito diferente do que desenhar por conta própria, né? Ou desenhar em casa, né? Vou colocar dessa maneira. Isso me trouxe outras possibilidades profissionais. Assim. Foi através do desenho que eu fui atrás de trabalho, né? Foi através do desenho que eu fui atrás de trabalho e o desenho me abriu a porta para a metodologia de projeto, que era basicamente design mesmo, né? A primeira vez que eu ouvi falar disso foi através de uma palestra do Fernando Age, inclusive, né? Professor de moda, grande estilista e professor acho que mais de uma década, né? Fernando Age. Acho que não mora mais no Pará, mas é um profissional conhecido por aqui. Então, nem foi através de desenho de personagem ou nem desenho industrial, na verdade. Foi por causa do desenho de moda que eu acabei entrando dentro da... Enfim, conhecendo as metodologias de design, né? Aqui, pronto. Olha só. Só isso aqui já é um baita exercício para você encontrar o local aproximado das formas na composição, tá? Novamente, a gente vai ter que reduzir isso aqui e fazer mais uma camada, não é isso?
uma camada do quê? De manchas. Tá? Nessa aqui a gente vai inserir as manchas. Eu vou inserir a cor idêntica do fundo, entendeu? Então eu vou subtrair o excesso de informação. Então vou começar aqui desse joelho. A gente pode reduzir isso aqui para 60 também. 60. Para ficar mais interessante. Depois a gente dá uma arte final nesse estudo aqui. Vai ficar massa. Ó, legal. A gente começa a enxergar melhor a informação, tá? Bem bacana. Bem legal. Ok, então, bons estudos. Daqui a gente vai avançando, né? A gente fez os estudos de corpo feminino. Já expliquei para você basicamente tudo aquilo que você já está estudando e fazendo a partir de 2 aulas anteriores, né? Te mostrei uma timeline de pintura para você que de repente já tem alguma familiaridade com o desenho. É interessante você dar uma olhada aqui, né? Para entender justamente essa relação entre o desenho Scratch, a garatuja e as diferenças com a pintura, né? E dessa maneira a gente vai se direcionando mais para a pintura. Aqui no curso de ilustração também, tá? A partir desse exercício. Te mostrei também o estudo com o negativo, que eu acho importantíssimo. Importantíssimo, assim, seminal mesmo, fundamental que você venha estudar a versão dos seus exercícios todas em negativo, tá? Essa é uma ideia que foi, inclusive, apresentada em aula. Uma ideia não, uma atividade que eu fiz muitas vezes, realizada pelo Neder Charoni, professor que agora é doutor. Importantíssimo professor de desenho lá da Federal do Pará, tá? Então é conhecimento acadêmico também. Então, aqui você tem uma seleção de enfim, de exercícios de texturização do desenho, ou exercícios de representação gráfica em 2 dimensões, para você aumentar o seu vocabulário gráfico, visual gráfico. E eu te aconselho seriamente a terminar esse exercício na versão negativa, tá? Para a gente já entrar na grade de ilustração mesmo, com pintura e tudo, tá? Estamos agora lidando com informações do corpo feminino. As referências vão ficar todas abertas para você baixar no Drive. Né? A descrição do Drive está no Instagram. E a gente vai avançando, tá? Na próxima semana eu vou continuar compondo, né, esse desenho aqui, que é o estudo que a gente começou a fazer para refazer um desenho de 1998, né, que é esse aqui. Eu já te mostrei qual que é a origem desse desenho de 1998, né? Ele é basicamente um personagem, então eu vou te mostrar também como é que funciona nas próximas aulas a simplificação, né? E por que a simplificação do desenho se dá. Ela não ocorre de maneira gratuita. Ela tem uma finalidade ligada à produção mesmo, tá? Então é importante você entender essa relação entre a simplificação e o desenho realista. Deixa eu encontrar qualquer arquivo. 4, 3.
4, 3 deve ser o 2. Deixa eu ver aqui. 2. Não. Cadê? 2. 3 Artrange? Acho que é esse aqui. É esse aqui sim. 2. Aqui. É esse aqui. Aquele lá de trás. Só que eu não estava vendo aqui. Pronto. Tá bom? Mostrei também, cara, o trabalho do professor Igun. Excelente. Ilustrador profissional. Salvo engano, ele teve uma. Se apresentou na CCXP, na versão online da CCXP, que ocorreu esse ano. Então é uma excelente pessoa para vocês seguirem lá nas redes e tudo. Muito fera, tá? Muito fera mesmo. E gente boa. Pessoa muito bacana que mora em Macapá. E de lá desenha pro Brasil todo, né? Tá? A gente vai mostrar as versões. O que acontece quando a gente, enfim, simplifica uma informação e quais são as versões que a gente pode fazer nesse percurso, né? Também é importante. Isso está lá na aula, entendeu? É importante que você entenda que isso é parte da nossa aula também. Tá bem aqui, não é isso? Em aulas anteriores eu já expliquei a relação dessa gradação na representação. Não é de gradação tonal, não é de gradação de cores. Eu estou falando de gradação nas maneiras de você representar, porque isso ajuda você também a convergir para um estilo, fugir de uma coisa que você não quer estudar. Ninguém quer estudar tudo, não é isso? Mas isso aqui vai te ajudar a entender o quadro maior do desenho na representação visual como um todo, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus. Saúde para todos e falamos. Falou!